Pessoal, sejam bem-vindos, tá? É um prazer nós estarmos juntos. Nós já temos caminhado nas últimas semanas bem objetivamente sobre fundamentos bíblicos, o que da evangelização e porquê. Hoje é um treinamento prático. Então, vamos pensar o seguinte, nós estamos numa campanha, né? E dentro da linha do tempo, daquilo que nós estamos fazendo, primeiro, nós estamos tentando preparar os irmãos. Efésios capítulo 4, o Senhor concedeu alguns para treinar o rebanho. De quem que é o ministério? O ministério é de todo o corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte do ministério da obra do Senhor Jesus. Mas alguns treinam e abençoam para que outros possam desempenhar o ministério. Eu, por exemplo, Jean, né? Às vezes eu fico assim, né? Onde que está o meu aquário de pesca? Onde que está a minha lagoa de pesca? Onde que eu posso lidar com não cristãos? Por exemplo, hoje o meu aquário de pesca é o meu condomínio. Meu condomínio está lá em crise, tivemos problema com o síndico anterior, aí o povo que não vai em assembleia começou a ir para discutir, porque quando surge problema, né, mexe no bolso, aí o povo vai. Então, assim, hoje, por exemplo, eu estou muito focado em caminhar com as pessoas ali e, tipo assim, Senhor, quais são as famílias que eu posso me aproximar, quem que eu posso começar a compartilhar o Evangelho? Só que quando nós falamos da grande esperança dessa campanha, nós estamos falando de uma ação coordenada, em que essas iniciativas que eu tenho, você tem, outros têm, se juntam num período determinado. E aí dentro disso nós estamos num período de preparação e consagração. Por exemplo, esse seminário é parte da preparação. Consagração, quarta-feira. Toda quarta-feira nós estamos orando, jejuando, terminando com a live. Mas aí é necessário uma aplicação. Ou seja, beleza, o que nós vamos fazer? Com tudo isso que nós estamos falando, dizendo, como que a gente leva uma pessoa para a nossa casa, uma pessoa do nosso relacionamento, conecta ela, traz essa pessoa para junto e pode então falar do Evangelho de um modo relacional, né? Usando a amizade não como um pretexto, viu, gente? Isso é importante dizer. Nós estamos oferecendo uma amizade sincera, bíblica. Ué, você quer o melhor para as pessoas que você ama? Então nós estamos falando em amar pessoas. E a melhor coisa que nós podemos fazer para alguém é falar para elas daquilo que nós conhecemos, que é a graça e a salvação do Senhor Jesus. Então nós estamos falando disso. Nós estamos agora então num tempo em como nós podemos aplicar de maneira prática. Então esse seminário é um seminário prático de como nós podemos levar as pessoas para o ambiente do nosso relacionamento, das nossas casas e falar para elas a respeito do amor de Jesus. E nós queremos depois celebrar isso, porque não existe essa coisa de, você deve ter já ouvido isso, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Ah, porque eu sou o corpo de Cristo. Jean, eu não sou o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A comunidade é o corpo de Cristo. Eu sou membro. Então, se alguém tem uma experiência com Jesus e começa a caminhar com Jesus, ele precisa conhecer a comunidade da fé. E nós temos uma estratégia de celebrar filhos e filhas que o Senhor haverá de nos dar em Cristo nesse tempo, nessa campanha A Grande Esperança. Vamos lá então e vamos caminhar. Nós criamos esses dois acrósticos, né? Ore e age. Aqui, ó, eu estou aqui com a pulseirinha. Ore e age. É uma questão didática. O ore, ele meio que sintetiza alguns passos. Ore, né? O oração. Então, primeiro vamos orar. Mas não é só orar, é orar intencionalmente. Orar com nomes, com pessoas. Senhor, primeiro, Senhor, por quem eu devo orar? Ponto 1. Depois Deus vai dando nomes. Senhor, está aqui diante de ti o fulano, beltrano, ciclano. Então a gente passa a interceder em oração. Segundo, relacionar. O relacionar é se conectar em amizade. Estar com a pessoa, se relacionar com ela, gastar tempo,
comer, rir, brincar, conversar sobre as coisas da vida, para então depois, nós podermos evangelizar. E o que é evangelizar? Nós já vimos isso nas outras etapas da campanha que nós estamos, é falar de Jesus, não é falar da igreja, não é igreja que eu digo assim, igreja precisa do Brasil, não é defender uma bandeira específica, é apontar para Jesus, é mostrar que Jesus é o único Senhor e Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ponto. A gente crê nisso ou não crê nisso? Então significa o quê? Seu amigo bom, o cara é bom, ele dá um show em muito crente que tem aqui na Igreja Luz, mas ele não tem Cristo, os pecados dele vão conduzi-lo ao inferno. E por incrível que pareça, um infeliz, que não é tão bom quanto ele nas suas obras, mas que confiou na graça do Senhor Jesus, será salvo, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Não é? A relação com Deus a partir da fé cristã não é simplesmente uma mudança moral. A mudança moral, ela aponta que a pessoa de fato teve um relacionamento com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus e aí isso mudou a moralidade dela, o comportamento dela. Mas não é o centro da experiência com Deus. Porque se fosse para ser o centro, às vezes o budismo seria, por exemplo, mais eficiente. O espiritismo. As pessoas fazem, né? Fazem as obras. Para quê? Não, mediante as obras o salvo. Nós não cremos nisso. A palavra de Deus não ensina isso. Agora, a palavra de Deus diz que aquele que ama o Senhor obedece aos mandamentos. Então, é o contrário. A gente vai para Cristo, pela graça, mediante a fé, e essa nova vida muda a nossa moral, muda o nosso comportamento. E não o contrário. A gente não muda o comportamento para ver se Deus aceita a gente. Isso é o centro do Evangelho. Pois bem, então a gente ora pelas pessoas, se relaciona com as pessoas, evangeliza as pessoas. E nós temos, nesse tempo, é uma campanha. Campanha significa o quê? Pastor, eu não gosto da palavra campanha. Eu também tenho palavra que eu não gosto. Né? Talvez a palavra campanha te traga algum problema. Às vezes eu também fico meio desconfortável, porque campanha parece aquelas coisas assim, campanha de Daniel. Já ouviram falar nisso? Campanha de não sei o quê. Mas tem um lado da palavra que tem um significado. Campanha no sentido de ser um esforço coletivo, um esforço de todos nós, com início, meio e fim. Nesse sentido, nós estamos usando a palavra campanha. E a nossa campanha, ela é em cima desse acróstico, a grande esperança. Né? O age. O age, primeiro, nós temos convicção de que nenhum de nós aqui pode converter alguém. A conversão não é um convencimento intelectual, a conversão é um novo nascimento. Quem pode produzir isso é só o Espírito Santo de Deus. Então, é Ele que, literalmente, age. Mas o age também é o título do material, da revista, da estratégia, do musical, de muita coisa que nós estamos fazendo. Então, é a grande esperança. Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui uma série de aspectos práticos. Existem 3 possíveis abordagens na evangelização. Elas não estão, diríamos assim, excludentes. A gente pode usar as 3 e é bom que a gente use as 3. A primeira é o que nós chamamos de evangelização pessoal. Eu gosto muito de ilustrar isso aqui com aquela ideia de que de vez em quando a gente pega um ônibus, pega um avião, e você vai ver uma pessoa talvez uma única vez na sua vida. E é muito bom a gente ter umas ferramentas, né, no cinto de ferramentas nosso, de testemunho da fé cristã, que a gente possa falar de Jesus para alguém que talvez nós nunca mais veremos. Lembra lá do eunuco etíope, né, que Filipe evangelizou? Ele foi colocado pelo Espírito Santo na vida daquele homem, na faixa de Gaza, onde é, inclusive hoje a faixa de Gaza, aquele corredor descendo, né, para a África. Ele pregou para aquele homem e os relatos históricos que nós temos é que nasceu a igreja na África mais ou menos concomitante com a igreja que surgiu na Judéia, na Galileia, em Samaria. Porque Filipe falou para um único homem, simpatizante
Evidentemente, porque estava lendo os escritos de Isaías, significa que ele já tinha uma afeição pela fé judaica, mas ele entendeu. A quem o profeta se refere? A ele próprio ou a outra pessoa? E Filipe falou, não, isso aqui é uma profecia sobre Jesus. Jesus de Nazaré, que morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Aquele homem aceitou o evangelho, ele vai para a África, ele era uma autoridade lá, e ele leva o evangelho para a África, e ali surge uma igreja muito próxima da igreja primitiva. É uma igreja primitiva, fora de Jerusalém. Nasceu como? Evangelização pessoal. Evangelização pessoal. Eu me lembro de uma situação que eu vivi. Eu preguei numa escola lá na cidade de Barreiras, Bahia, muitos anos atrás. A gente ia para a escola, fazia trabalho evangelístico e passaram-se alguns anos. Eu era missionário, eu não era ordenado, eu estava pensando em ir para o seminário e eu recebi uma notícia. Avisa para o Jean que eu aceitei Jesus na escola tal, na cidade de Barreiras, quando ele pregou num grupo pequeno lá com os estudantes. Então, o evangelho é assim, irmãos. Então, às vezes você fala de Jesus para uma pessoa de uma maneira mais pessoal, nesse caso nem foi pessoal, foi no ambiente de uma escola, uma pregação mais ampla. E o que o evangelho pode fazer? Isso é importante. Nós temos a chamada evangelização de massa. O que é a evangelização de massa? É quando você fala para muitas pessoas simultaneamente. Cruzadas, eventos, uma coisa hoje muito comum, televisão, né? Então, por exemplo, rádio, você está falando para as massas. Eu tenho um amigo, pastor JR, plantou uma igreja, não sei se o Eduardo lembra dele, o JR plantou uma igreja no Rio. O JR tem o terceiro programa em audiência em rádios do Rio de Janeiro. O programa dele não é evangélico, tá, pessoal? Mas de vez em quando ele vai lá e faz, ele mostra para o público dele que ele é pastor, que ele é pregador, e ele faz algum evento de massa. Resultado, a igreja que o JR está plantando, né? Plantando não, porque hoje também a gente não está mais em plantação, né? Nem a dele nem a nossa aqui. Já somos igrejas. Mas a igreja que ele plantou na mesma época que a gente plantou tem 1.500 membros no Rio de Janeiro. Tem uma presença muito forte. Porque ele tem acesso às massas. Então, podemos evangelizar, fazer evangelização de massa? Podemos. Devemos fazer evangelização pessoal? Também. Mas o nosso foco aqui está nesse terceiro tipo de abordagem. Evangelização em pequenos grupos. O que é isso? Aquilo que a gente vê no livro de Atos, o tempo todo. Os cristãos abrindo suas casas, seus relacionamentos. E aqui, irmãos, por que nós estamos nesse empenho? Porque é muito claro, muito objetivo o fato de que quando nós abrimos os nossos relacionamentos, as nossas casas, o ambiente da nossa convivência, isso potencializa por demais a pregação do Evangelho. As estatísticas mostram, isso já foi dito em outra parte do nosso treinamento, 74% das pessoas que chegam na igreja chegam através de relacionamentos. Eu não estou falando do crente que foi transferido. Eu estou falando de alguém que não era cristão, que não tinha fé. E de repente ele chega aqui. Daqui a pouco a gente faz, né, a preparação dele, a gente discipula, dá uma base. Ele faz profissão de fé e batismo. Você sabe qual que é o percentual dessas pessoas que são alcançadas através de relacionamentos? 74% das pessoas que vêm para a igreja. Rádio, TV, não tem esse alcance. E é muito dinheiro, concorda comigo? E nossa igreja, nós nem temos dinheiro para fazer isso. Mas se nós abrimos nossas casas, abrimos os nossos relacionamentos, abrimos a nossa vida, isso tem um potencial gigantesco. Então é sobre isso que nós estamos focando. E o porquê está
nos números, na realidade e na Bíblia. Hoje pela manhã eu estava citando uma igreja, na África também, foi perseguida. É um testemunho muito forte. Eu preciso resgatar esse vídeo, que é o vídeo da época de VHS, né, esse tipo de coisa. Mas assim, basicamente testemunho daquela igreja, década de 80 para 90. A igreja começou a ser perseguida, subiu um ditador naqueles países ali da África, proibiu o culto, tomou os espaços. Imagina assim, a Igreja Luz, a partir de hoje, isso aqui é um espaço do governo. Ninguém pode reunir para falar de Jesus. O pastor Jean, só que eu vou para a cadeia com os presbíteros, viu? Com os presbíteros, foi para a cadeia. O Raquel, agora seu coraçãozinho, hein? Não, pensando bem, só os pastores. Os pastores foram para a cadeia. E o povo não pode falar de Jesus. 10 anos. 10 anos de ditadura e perseguição contra aquela igreja. Depois de 10 anos, caiu o ditador. Pensa, marcaram o primeiro encontro da igreja. Eles eram mais ou menos 5 mil pessoas naquele país. Marcaram o primeiro encontro da igreja. Hoje nós somos quantos? Quantos sobraram? Quantas pessoas continuam firmes na fé? Qual é o tamanho da igreja? Marcaram o primeiro encontro da igreja. Sabe o que eles descobriram? Eles não eram 5 mil mais. Eles eram 50 mil. Por quê? Porque eles se reuniram de casa em casa. Tinha uma tática de pôr o chazinho lá da região deles. Essa igreja reuniu durante 10 anos um chazinho na mesa, né, para disfarçar. Porque se chegasse a polícia, estão tomando chá. 10 anos depois, nessa coisa de casa em casa, relacionamentos, a igreja pulou de 5 mil para 50 mil. O detalhe, eles iam nos funerais. Por quê? As pessoas estavam reunidas diante da dor, do sofrimento. Então, falar de vida eterna. Falar da grande esperança, de que existe vida para aqueles que morrem em Cristo Jesus. As duas coisas que aquela igreja fez. Em 10 anos, ao invés dela diminuir, ela foi de 5 mil para 50 mil pessoas. Isso não é uma realidade só na igreja perseguida, é uma realidade no mundo, como também no que a gente vê no livro de Atos. Por isso nós temos esse foco. Pois bem, então já que é um negócio muito prático, vamos caminhar, né? Então o que nós precisamos? Primeiro nós precisamos de discípulos comprometidos. Aqui eu estou falando do que a gente precisa, fora, evidentemente, o agir e o poder de Deus. Porque isso precede qualquer coisa. Certo? Mas o próprio agir e o poder de Deus geram comprometimento nos discípulos. Você ama Jesus? Eu acho que ninguém que está aqui nesse auditório, nessa noite, não estaria aqui se não ama Jesus, se não deseja ver o reino de Deus avançar. Todos nós queremos isso. Isso é o primeiro ponto, é a sua vida, é você como discípulo. Segundo, amigos não cristãos. Nós vamos ter conexão com amigos não cristãos. Quem são as pessoas do seu relacionamento que o Senhor deseja alcançar? Então, gente, nós temos às vezes possibilidades, oportunidades que nós não estamos vendo, elas estão ali. Pessoas clamando, gritando por uma experiência com Jesus. Vamos pensar como desenvolver um plano de ação, tá? Como montar um pequeno grupo evangelístico? E aí as orientações são bem práticas. Primeiro, tudo precisa começar com oração. E a gente começa orando de maneira mais genérica. Às vezes nós não temos nomes. Eu lembro de uma vez que, muitos anos atrás, a igreja presbiteriana começou uma campanha chamada Operação André. Eu achei aquilo fantástico, cartãozinho, vamos levantar ali 3, 4 nomes. E eu era pastor naquela época de uma igreja, nessa mesma situação que eu falei. Eu, como pastor, cercado de muita gente crente. E eu pensei comigo assim, Senhor, eu não tenho ninguém não crente que eu me relaciono. Me dá nomes. Irmãos, às vezes nós temos que orar. Porque as pessoas estão aí. Mas se a gente não orar, a gente não vê. A gente não percebe. Elas estão aí. E eu comecei a orar.
Por quê? Porque eu estava chamando a igreja a orar, a igreja a se relacionar. E eu olhei para mim mesmo e falei assim, eu não tenho amigos não cristãos. E eu lembro que ao orar, pedir a Deus, conversar com Deus, Deus começou a me mostrar um cara complicado. Era o gerente do posto da esquina da igreja que eu era pastor, onde eu abastecia o carro toda semana. Ele era tão complicado que sexta-feira ele parecia um médico, vestia camisa branca, calça branca, cueca branca, meia branca, sapato branco, mas ele não era médico, ele era místico. Eu comecei a orar e Deus colocou um amor no meu coração pela vida daquele homem. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele, mas o que eu quero que você perceba? A gente começa a orar e as pessoas estão por ali. E Deus vai nos dando nomes. Segundo, a gente começa então agora, que a gente está orando, Senhor, quem são as pessoas? Por quem eu devo orar? E a gente começa a, literalmente, anotar nomes, listar nomes. Pastor, isso tem que ser fisicamente? Depende. Depende. Eu acho que é uma boa prática. Estou anotando, estou pondo na geladeira. Você tem imã de geladeira? O pessoal viaja, né? Traz imã de geladeira. Vai lá, põe o nome das pessoas. Então, às vezes anotar, colocar e você visualizar, te ajuda a saber onde você está. Então, 3 nomes, 4 nomes, 5 nomes. Eu estou usando o Discipulado Vida, alguns aqui já fizeram, até estão ministrando Discipulado Vida com a Alice. De um modo bem leve, a gente caminha. Uma lição do Discipulado Vida a gente leva 1 mês e meio, 2 meses, não tem problema, a gente estuda um pouco, conversa, bate papo, mas tem lá os coleguinhas dela que ela está orando. Nesse próximo final de semana, o pessoal que vai ver esse vídeo lá na frente, nós estamos falando aqui agosto de 2025, 29, 30 e 31, tem o acampamento das crianças da nossa igreja. Inclusive nós vamos chegar aqui, não é? Nas 12 horas de oração e a meninada vai vir para cá para fechar com a gente. A Alice está levando 2 coleguinhas e está tentando levar o terceiro. Mas tem uma lista. Tem uma lista. E toda vez que a gente senta para estudar a Bíblia juntos, eu e a Alice, filha, como é que é o nome dos coleguinhas? Ah, eu não vou citar aqui para não criar constrangimento de ninguém. Pai, tem o fulano, ele me irrita, ele não sei o quê, ele não sei o quê. Vamos orar mais. E tem a Beltrana, essa é a minha melhor amiga, essa menina, papapá. Irmãos, isso é importante. Você começar a orar por pessoas, não é assim, Senhor, eu quero alcançar o mundo. Senhor, usa a minha vida. Essa é a primeira parte. Agora a gente começa a levantar nomes de pessoas. Por quê? Isso vai ficando claro. Porque a gente vai começar a interceder nominalmente. Lembra que eu falei lá da Operação André, de anos atrás? Aí Deus começou a me dar aquele cara. E eu comecei a orar por ele. Descobri o nome dele. O nome não é esse, mas todo mundo chama ele de Braz. Alguns aqui conhecem. E eu comecei a orar por ele especificamente. Senhor, me ajuda. Senhor, não sei como falar. Senhor, me ajuda, porque assim, eu não tenho intimidade nenhuma com ele, mas eu percebi ele no meio das pessoas. E eu comecei a ter um amor no coração por ele, literalmente, irmãos. Eu lembrava, se eu ia parar para orar, eu lembrava dele, o jeitão dele. Então a gente tem que começar a orar nominalmente. Isso é muito importante, tá? Então veja, a gente vai caminhando para um plano de ação. Como evangelizar através de um grupo pequeno, abrindo minha casa, minha empresa, meus relacionamentos. Então oração, né? Seleção, intercessão. Daí a gente gera o quê? Aproximação. Então eu citei o Braz, eu comecei a orar, Senhor, como que eu aproximo desse cara? Eu passei a abastecer só naquele posto. Tudo quanto é oportunidade que eu tinha, eu abastecia lá. Um dia eu vi que ele estava muito agitado, né? Até porque o temperamento dele era explosivo, né? Foi lá, voltou assim, uma coisa assim, sabe aquela coisa, você está abastecendo, o cara entrou,
na conveniência, saiu 2, 3 vezes, agitado. Aí eu falei assim, me dá coragem, Senhor. Aí fui lá e falei assim, ô Braz, tô vendo que hoje você está num dia difícil aí, cara. Não sei o que é. Posso orar por você? Agora o quê? Aproximação. Chegar perto dele. Ele, um homem místico. Que homem místico não quer uma oração? Pode ser para Buda, para Maomé, para quem for. Vai que funciona. E aí ele falou assim, não, claro, pode orar. Eu pus a mão no ombro dele e falei assim, Senhor, eu oro agora pelo Braz. Eu não sei o que está acontecendo. Eu quero pedir uma coisa, faz um milagre na vida do Braz. Para ele ver que o Senhor tem um propósito na vida dele. Em nome de Jesus, amém. Foi essa a oração. Foi fácil? Não. Que eu pensei, e se ele rejeitar, e se ele bater a porta da minha cara, e se... tudo aquilo passa na cabeça da gente. É ou não é, pessoal? Mas eu falei assim, eu vou tentar. Então, quando a gente fala de aproximação, em oração, o que você vai fazer? Quais são as necessidades das pessoas que eu estou orando por elas? Lembra? Você começou a orar genericamente, você levantou nomes, agora você tem pessoas que você está intercedendo. O que você pode fazer para servir essas pessoas? Que o Senhor começa a te dar. Isso é aproximação. Às vezes é uma oração, às vezes é servir uma água, às vezes é mostrar um ato de cuidado, não é? Então, se aproximar. E, no sentido específico da campanha, você pode começar a falar para essa pessoa, nós estamos querendo começar um grupo de amigos, a gente está querendo reunir uma turma lá em casa, comer alguma coisa, falar de Deus. Porque pensa comigo, alguém chega para você e fala assim, a Igreja Presbiteriana Luz está com um programa chamado A Grande Esperança. Eu quero te chamar para fazer parte de um grupo onde as pessoas não cristãs ouvem sobre a fé cristã. Você aceita? Se fosse você, você aceitaria? Agora, e se a gente aproximar de um modo diferente? Meu querido, gostando de você, estamos reunindo um grupo de amigos lá em casa, vamos estar junto? A gente quer falar sobre Deus, o que você acha? A aproximação. Eu posso servir em alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Meus amados, nós podemos ser surpreendidos por várias situações que a gente nem imagina. Aí a gente tem que o quê? Estruturar. À medida que a gente aproxima das pessoas, vamos lá, vamos estar junto. E aí nós temos que visualizar mais ou menos aí 6 a 8 pessoas. 6 a 8, gente, é o seguinte, presta atenção que isso é um ponto importante. A Cris e a Cláudia estão querendo alcançar alguns amigos e amigas. As duas se associaram. Elas são irmãs, elas conhecem pessoas. 6 a 8 é o total. São elas com as pessoas do relacionamento delas que elas estão convidando. Deu para entender isso? Então aqui é bem prático. Por quê? Porque se for muita gente, as pessoas não participam. Quando eu digo não participam, elas podem até ir para a sua casa. Mas os tímidos vão ficar calados, eles não vão participar, eles não vão se envolver, não vai haver relacionamento. Há uma tendência nossa de fazer uma coisa muito errada, que é reproduzir o que a gente costuma ver na igreja, que é pregação. E a gente vai ver daqui a pouco que a gente não está lá para fazer uma pregação como acontece na igreja. O ambiente não é para isso, a situação não é para isso, é um ambiente de convivência. E o pequeno grupo precisa ser pequeno, porque senão as pessoas não conversam, elas não interagem. Então a gente vai começar a chamar as pessoas, vamos lá para casa. E aí de repente a gente vai associar 1, 2 famílias. Hoje eu disse mais cedo, tem Candeia, uma bênção, está reunindo 15 pessoas, já está no limite, a casa de quem abre a casa para Candeia já não comporta mais. O que nós vamos fazer nesse período? Distribui, põe 2, 3 para chamar os não cristãos, 2, 3 para chamar os outros não cristãos. Durante essa campanha, a gente vai estruturar para que, quem sabe a Candeia, vire 2, 3 grupos evangelísticos.
Porque talvez se a gente for trazer todo mundo para o mesmo lugar, as pessoas não vão participar, não vão se sentir acolhidas. Né? 25 pessoas, 30 pessoas numa casa é uma congregação, pessoal, não é um pequeno grupo. Glória a Deus, às vezes a gente vai plantar uma igreja, porque começou ali uma pequena igreja, né? Mas não é um pequeno grupo. Então a gente vai estruturar, chamar os amigos, as pessoas, associar então um cristão com outro cristão para chamar os não cristãos, distribuir, né? E assim sermos inteligentes. Beleza. Implementação. Combine com os membros do grupo, equipe mais convidados. Quem é a equipe? Equipe são todos os crentes. Nós vamos reunir nossa família com a família tal para trazer os nossos amigos, parentes e vizinhos. Quem é a equipe? As duas famílias da igreja estão fazendo isso. Quem são os convidados? Todos os que foram chamados. E aí você tem que ver dia, hora e local das reuniões. E avisar para a gente. Ô Igreja Luz, nós vamos reunir lá em casa 5 pessoas não crentes. Fora a gente, então nós falamos aí das 5 revistas, nós vamos ver daqui a pouco, né? Que a gente tem um material para isso, e mais as revistas para nós, que vamos liderar, que vamos cuidar do povo. Preciso de 9 revistas. E aí tem dia, horário, local, né? Ou seja, a coisa vai afunilando. Ou seja, a gente começou a orar. Senhor, me dá nomes. Né? Deus deu nome, você começou a selecionar pessoas. Você selecionou, agora você está intercedendo por aqueles nomes. Bênção. E agora você está se aproximando dessas pessoas. Ok. E agora você chegou em que momento? De chamar as pessoas para um determinado dia, horário, local. Falar assim, vamos estar junto. Vamos estar junto. Né? Pode ter um cafezinho? Faz um cafezinho. Né? Tem gente que gosta de fazer janta. É uma bênção, né? Por isso que eu sou gordinho do jeito que eu sou, porque o povo gosta de fazer janta. Mas assim, né? Não precisa ser. Mas põe lá um biscoitinho, um chá, um café. Entende? Relacionamento. E aí, marca para implementar o grupo. Ok. Reunião. As reuniões do grupo devem ser semanais. Nosso projeto é o seguinte. Nós vamos ter 6 reuniões semanais. Candeias vão ajustar a agenda, o objetivo. E, pastor, mas eu estou juntando aqui força contra a família. Não é uma candeia. Beleza, é um grupo temporário de 6 semanas. E a gente pode, nesse sentido, aí, multiplicar vários grupos durante esse tempo. Por que é importante ser semanal? Para você ter uma cadência de relacionamento. Então, dia, horário, semanal. Pastor, pode ser só um grupo de mulheres, amigas? Pode. Pastor, pode ser meu time de futebol? Pode. Pastor, pode ser o pessoal da empresa? Pode. Pastor, pode ser o síndico e mais uns 3 lá do prédio? Pode. Está entendendo? Mas é importante o quê? Conectar, alinhar e começar a caminhar junto. Tá? Semanalmente. E a estrutura do encontro, como é que é? E aqui vem uma coisa importante, tá, pessoal? Porque nós estamos acostumados a fazer muita coisa para crente. E nós estamos agora pensando em quem não conhece o Evangelho. Vamos pensar na reunião. Tá a dinâmica. Dinâmica de abertura. Saudação de boas-vindas. Queridos irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Agora, em pés, com reverência na presença de Deus. Você está doido? Que coisa chata danada para o não cristão. Não é um culto da igreja. Não é isso. Então, quando a gente fala boas-vindas, ele tem uma pessoa, fulano, que bênção, você está aqui, cara, que legal. Como é que está a família? E aqui entrei lá, o negócio lá deu certo, não deu certo? Relacionamento. Tá? Oração de louvor e adoração. O quebra-gelo ali tem a ver com isso. É a maneira de você conectar com as pessoas. A quebra-gelo. Não, aqui na cadeia a gente está acostumado. Não, pequeno grupo nós estamos acostumados. Aí você começa com quebra-gelo assim. Qual foi o pior momento da sua vida? Um não cristão. Nunca teve no meio dos outros. Claro que não. Esquece esse tipo de quebra-gelo. É literalmente sim. Como é que você está?
fala um pouquinho, que área que você atua, ou te conheço demais, mas aqui, ó, deixa eu apresentar o fulano, entendeu? Relacionamento. Louvor nesses grupos não é cantar. Gente, a gente vai fazer uma oração aqui, a gente pode orar, a gente vai falar com Deus. E você faz uma oração de louvor pelas pessoas, pelo momento, pela conexão. Por quê? Né? Essa semana eu preparei o estudo das candeias. Pus 2 cânticos, né? Pus o nosso cântico aqui da igreja, a notícia, né? Posso ver, posso ouvir o mundo inteiro. Aí tem lá um não cristão. O cara fica assim, vamos dizer que você foi inteligente, você pôs na TV da sala, né, com legenda. Ele tá assim, aí ele, posso, aí ele, vê o mundo. Ele está tentando acompanhar. Por quê? Porque ele não sabe cantar. Não é costume dele. E o grupo, qual que é o objetivo? É você? É a crentaiada da igreja? Não. Então, não tem que ter preocupação nesse tipo de grupo em ter louvor cantado. Tá? A gente louva como? Orando. E aí a gente tem o quê? O estudo bíblico indutivo. Daqui a pouco a gente vai entender melhor como que a gente vai envolver os não cristãos nisso. A gente gasta ali 35 minutos com eles. E depois, coisa importantíssima, a gente ora pelas pessoas. Quem ora? As pessoas cristãs do grupo se distribuem para ouvir e orar pelas pessoas não cristãs. Pastor, primeira reunião, eu perguntei se tem algum motivo de oração e a pessoa falou assim, não, eu só tenho que agradecer. O que você faz? Agradece. Senhor, muito obrigado pela vida do fulano, papapá. Às vezes ninguém nunca orou pela pessoa, a pessoa nem sabe o que é isso direito. E ela está assim meio assustada, né? Orar. Aí você orou. E ela falou assim, não, só quero agradecer, não tem nada para pedir. Agradece. Semana que vem, se ele estiver lá, talvez ele fale, não, pensando bem, tem aqui uma situação, eu queria que você começasse a falar com Deus e tal. Ora aí por mim, eu estou precisando de oração, reza aí por mim. Aí você é muito crente, né? Você fala assim, não, a gente não reza. Não, fala isso não. Tá, deixa eu rezar, vou rezar por você. Vamos lá, beleza. E a gente ora, não é? Ok? Ou seja, gente, antes da gente avançar, tá vendo? 3 estruturas básicas. Receber as pessoas, compartilhar com elas, a gente vai ter um guia, que é a revista, e gastar tempo orando, principalmente conversando. E às vezes nós podemos ser surpreendidos. Tem gente que tem situações que ele nunca compartilhou com ninguém. Aí você fala assim, ô fulana, você vai orar com fulano, Beltrano, você vai orar com Beltrano, mas vocês vão poder compartilhar aí um pouquinho. E ali, ó, uma conexão forte começa a acontecer porque a pessoa está abrindo o coração. Às vezes ela vai demorar, às vezes não. Isso tudo, Deus está agindo no tempo dele. Tá? Então é uma reunião muito simples, como vocês estão vendo. E como se preparar para conduzir um bom encontro? Aqui tem vários pontos. Até uma irmã chegou para mim e falou hoje assim, pastor, o senhor pode passar aqueles pontos para nós? Eu queria ter tudo aquilo assim, para eu lembrar, um a um. E aí, como nós estamos pegando os telefones, o WhatsApp e tal, em nome de Jesus, vamos pegar esse material e mandar para você lembrar, vai que você esquece, né? Muita coisa. Assim, são detalhes que fazem diferença. Então vamos lá, e essa é uma parte muito prática. Primeiro, em oração, dedique-se ao estudo, ou seja, se você vai ministrar para os outros, você tem que se preparar. Em oração, e pegar lá a revista, né? Davi, me dá aqui essa revista aqui, por favor. Essa aqui é a revista do facilitador, capa preta. E aí tem uma revista de capa branca, que é uma revista que as perguntas não têm resposta, são estudos indutivos. Então, quando a gente fala assim, prepare, é o quê? Você vai estudar antes, para você conduzir o pessoal, tá? Segundo, chegue ao local da reunião
com a equipe. Quem é a equipe? Os cristãos, os irmãos em Jesus, que estão fazendo um esforço com você e convidando as pessoas com você. Chegue pelo menos 10 minutos antes dos convidados para intercederem. Lembra que eu falei aqui? O pau está pipocando. Mesa queimando. Deixa eu dizer mais ou menos o que vai acontecer. Você vai chamar as pessoas, aproximar, investir nelas e o pau vai quebrar. O camarada está saindo de casa, acontece uma confusão. O parente que tem 20 anos que ele não vê, resolveu visitar ele naquele dia, na hora do encontro. O casal que estava até relativamente bem, briga na hora de sair. Nós temos que orar, irmãos. Então, chegar um pouco antes. Orar por nós também. Nós temos que orar por nós, orar pela equipe, orar por quem vai ser instrumento de Deus, orar pelas pessoas que estão vindo. Então, chega um pouquinho antes, 10 minutinhos antes. Pessoal, vamos aqui, ó, vamos estar junto. Daqui a pouco o pessoal vai chegar aqui, a gente vai falar de Jesus. Vamos orar, vamos interceder. Auxilie os participantes quanto ao estudo, prepare e uso correto do guia. Nosso primeiro encontro, você vai entregar a revista. São 6 encontros. O primeiro, bate-papo, conversa, né? Interação. E naquele ambiente, pessoal, tem um presente para vocês. Dá a revista. Trabalha só a introdução. E aí na introdução você diz assim, inclusive vocês estão vendo aí, tem aqui perguntas da Bíblia, a gente poder pensar, conversar, bater papo. Aí na sua casa, vê se você consegue estudar antes de vir. Tem uma diferença de discipulado. Discipulado a gente é mais enfático. Grupo evangelístico, a pessoa não estudou. O que a gente faz? Seu infeliz. Não, gente. Tá tudo ok, tá tudo ok. Não, beleza, vamos embora, vamos falar aqui das coisas. Se você tivesse lido, você ia entender melhor, mas tá tudo ok, não é? Então, preparar. Tem situações, ouça isso que eu vou dizer. Às vezes a pessoa tem um grande nível intelectual, mas ela nunca pegou uma Bíblia para ler. Ela não sabe o que é livro, ela não sabe o que é capítulo, ela não sabe o que é versículo. Aí ela vê lá assim, Atos 2, 42. Isso é um enigma para ela. É um código a ser decifrado. Então o que você tem que fazer? Simplificar. Atos é o que, gente? O livro. O 2 é o quê? Número grandão, capítulo. O 42 é o quê? Versículo, número pequenininho. Quando a gente está lidando com pessoas que não têm convivência com a palavra de Deus, a gente tem que explicar essas coisas. Se a gente fala assim, não, prepara na sua casa, o cara não sabe o que é livro, capítulo, versículo, não sabe nada. E se não tiver Bíblia, ele dá uma Bíblia também. Amém? Pastor, eu convido evangélico? Depende. Evangélico que é crente, não, mas evangélico que não é crente, você pode convidar. O que é o evangélico que não é crente? Né? Faça a tua parte que eu ajudarei. O que esse cara entende de evangelho? Ele fala assim, esses dias eu encontrei com um cara no Uber, hoje falei de manhã essa história, né? Eu sou cristão. Eu falei assim, como que você vê a sua vida com Deus? Fiz essa pergunta, aí o cara falou assim, eu vejo o seguinte, tem 10 mandamentos, eu tento viver pelo menos 7. E os outros 3 que às vezes eu não dou conta, aí eu falo para Deus, o Senhor dá um desconto aí. É um cristão? O cristão tem uma marca, gente. Como é que eu sei se o cara é evangélico e é cristão ou não é cristão? É católico, ele conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador ou não? Não é difícil. Não é difícil. Entenda isso que eu vou te falar. Não é difícil. Se a pessoa não entendeu a graça, se ela acha que a salvação é mérito, ela não teve um encontro com Jesus. Porque a Bíblia diz, pela graça vocês são salvos. Pela graça é o quê? Não é mérito, não é esforço, não é o que eu faço. Pela graça, é o que Jesus fez. Se a pessoa não depende de Jesus, ela não entendeu o Evangelho. E isso é mediante a
Fé. Eu não estava lá quando Jesus morreu na cruz. Eu não vi Jesus sendo crucificado. Mas chegou para mim a notícia. Alguém que é o Filho de Deus morreu por você. Porque você não poderia fazer o sacrifício que ele fez. Ele fez por você o que você não podia fazer por você. Se a pessoa não entendeu isso, leva. Até presbiteriano, leva. Porque ele não entendeu a salvação em Cristo. Precisa ser evangelizado. Tem um monte de gente aqui na nossa igreja que precisa ser evangelizado. E eu sei disso. Vocês acham que eu sou bobo? Se você chegar para a pessoa e falar assim, você chegou na porta do céu. Tem um anjão lá gigante. O bichão é bruto. E ele diz assim para você, por que eu deveria deixar você entrar aqui? Faça essa pergunta. Comece a fazer essa pergunta para as pessoas. Porque eu me esforcei, não sei o quê. Leva para o grupo, vai evangelizar. Não sabe nada de evangelho, não conhece Jesus, é religioso, não sabe o que é a graça, não depende de Cristo, não teve uma experiência de novo nascimento. Ponto. Entendeu? Bom, vamos lá. Orientações. Então, auxilia os participantes quanto ao estudo, inicia os encontros de maneira alegre, né? O que é isso? Tarifaço. Oh, meu Deus, o que vai ser desse Brasil? Gente, é a grande esperança. Não é o grande desespero. O tema da campanha é a grande esperança. Então começa alegre, fala de coisa boa. Entendeu? Alegre, saudação. Né? O quebra-gelo é isso, é conectar as pessoas. Né? Começar então ali com oração de louvor e intercessão. Leia o título do estudo. Gente, hoje nós vamos falar sobre... Tem lá o título. Sobre nós vamos falar. Né? Escolhe lá um texto básico. Leia a introdução. Tem uma introduçãozinha nos estudos. E depois comece a bater papo sobre as perguntas. Né? Destacando os termos que precisam ser melhor esclarecidos. Nessa experiência com a Alice, eu tenho vivido uma coisa interessante. De vez em quando eu falo assim, filha, o que significa tal palavra? Como é do vocabulário português, na minha cabeça, provavelmente ela sabe o que é. Aí o que eu descubro? Ela não está entendendo aquela palavra. Então, existem uns termos assim, né, no meio de uma frase. Gente, o que vocês entendem por isso? Uma pergunta como essa pode esclarecer muita coisa. Não é? Leve cada participante a ler pelo menos uma questão ou um texto bíblico para dinamizar e estimular a participação de todos. Ou seja, se você percebe que o povo ali é alfabetizado, em alguns locais tem que ter cuidado com isso aqui. Já aconteceu, por exemplo, esse material que nós vamos usar, irmãos, são mais de 200 mil revistas. Você pensa o seguinte, igreja presbiteriana, mais de 200 mil revistas distribuídas para o povo evangelizar, é quase um milagre, assim, é uns milagres que acontecem de vez em quando. Abriu o mar vermelho. É mais ou menos isso. No meio nosso, milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Certo? Agora, pensando nisso, isso acaba acontecendo em vários contextos. E em alguns contextos, às vezes a pessoa não sabe ler. Aí você vira para a pessoa e fala assim, fulano, você pode ler para nós aí o texto bíblico? Ele não sabe ler. Não é muito a nossa realidade aqui, Igreja Luz em Goiânia. Mas, tenta envolver as pessoas. Tem alguém com mais facilidade. Ô, fulano, você pode ler para nós aí? Lê aí. Como eu disse, às vezes a pessoa tem dificuldade de abrir. Abre junto e fala assim, deixa eu te ajudar aqui, deixa eu ajudar a achar o texto. Gente, ou seja, é relacional. Por isso não pode ser uma multidão de gente. É ali 5, 6 pessoas. Não, vamos aqui. Tá aqui, 1 Timóteo. A crentaiada tem dificuldade de achar 1 Timóteo. Você pensa no não crente. Onde fica esse tal de 1 Timóteo? Ajuda. Gasta aquele tempinho, não tem problema. Mas põe a pessoa... Você pode ler. Né? Isso é muito importante para dinamizar a participação de todos. Né? Valorize a opinião das pessoas, até quando elas falam besteira. Até quando elas falam besteira. Né?
Eu já contei, acho que vocês já ouviram essa história que eu já contei, que eu estava evangelizando um camarada, um homem extremamente inteligente, né? Um homem assim, se eu não me engano eram 4 cursos superiores, mais assim mestrados, foi diretor de escola, tal, já velho, sistemático, enjoado, gostava de passar raiva em pastor. E eu comecei a evangelizar esse cara. E aquelas coisas que só Deus faz. Comecei a orar por ele, comecei a amar aquele homem, queria muito que o evangelho chegasse até o coração dele. E aí um dia ele falou assim: Jean, agora eu entendi. Eu, professor Maia. Professor. Entendi quem é Jesus. Gente, pensa numa alegria que veio no meu coração. Glória a Deus. Ô Senhor, foi duro, mas chegamos no momento. Aí falou assim: Jesus foi um ET. Eu não demonstrei, mas dentro de mim falou assim: não é possível, meu Deus. Professor Maia, por que Jesus foi um ET? É simples. A estrela de Belém não mostrou o caminho para os magos? Era uma nave. E Jesus era um ET, por isso que ele tinha aqueles poderes extraordinários. Dentro de mim, oh meu Deus, me ajuda. Aí me veio uma coisa no coração assim: professor Maia, o senhor chegou a uma conclusão muito importante. Ele, Sim, Eu não sei se ele falou para me provocar. Jesus era um ET. Porque a Bíblia diz que ele não era desse mundo. A Bíblia diz que ele era Deus e ele se fez homem. Professor, que coisa maravilhosa. Agora, não sei esse negócio da nave, isso eu não entendo direito. Mas assim, que ele não era desse mundo, ele não era mesmo, não. Interessante. Vamos conversar mais sobre isso. Vamos conversar. Você imagina se eu deixo a raiva tomar meu coração? Uma boa dica prática. Você vai começar lá o grupo. Começou, foi para um texto. Gente, o texto aqui está falando como a gente pode ter uma experiência com Jesus. E aí você está lá em Romanos, né? Quando a Bíblia diz lá assim: se confessarmos que Jesus é o Filho de Deus e no nosso coração cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, o coração se crê. Aí você está lá no texto. Aí a pessoa fala assim: é o seguinte, eu acho que nós temos que fazer coisas boas, porque como Deus vai nos aceitar se a gente não fizer coisa boa? Aí você fala: nossa, mas que opinião fora do texto. Interessante você falou, mas vamos para o texto? Relê o texto, deixa para lá falar com a pessoa. Entendeu? É o que o texto está dizendo? Vamos olhar. Se com a tua boca e no teu coração. É interessante você falou. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é diferente um pouquinho, mas está ok. Muito bom, obrigado pela sua participação, legal. Deu para entender isso, pessoal? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá? Haja como um moderador e não como um professor ou pregador. Essa é uma dificuldade, eu acho que a nossa igreja tem uma virtude, porque a gente tem trabalhado com discipulado, pequenos grupos, candeias, há muito tempo. Mas tem muito lugar que a pessoa reproduz o que ela sempre viu. O que ela sempre viu? Um pregador. Ela chega na igreja, tem alguém falando, vocês agora, por exemplo, está acontecendo isso, né? Eu estou falando, vocês estão ouvindo. Mesmo que depois a gente possa fazer perguntas e respostas. Não é esse o nosso papel lá nesse tipo de grupo evangelístico. Nós estamos chamando a participação. Então, se tem alguém, por exemplo, está meio encanteado, né? Sempre tem um falante. Tem ou não tem, gente? Se é o falante, se é o calado. O que vocês acham que eu sou? Hã? Que é isso, gente? De onde vocês tiraram isso? Eu sou tão tímido, né? Então sempre tem um falante e tem um mais calado. Então deixa o falante ali dar a contribuição, mas de repente você fala assim: e você, fulano, o que você acha sobre isso? Coisa simples. Passa a bola, envolve o outro, deixa o outro também participar. Isso é muito importante. Tá? Então seja aquele moderador, aquela pessoa que está ali ajudando as pessoas a falarem. Gente, lembra, o estudo é indutivo.
Cada encontro, fora o primeiro, que a gente vai só entregar, fazer aquela introdução, falar da introdução do material, todos os outros encontros são indutivos. As pessoas vão ler a Bíblia. Deixa elas falar do que elas entenderam. Lembra? Se elas falaram as besteiras, né? Teve um pequeno grupo nosso, anos atrás, que uma pessoa chegou e falou assim, né? Meu coração está tão alegre de estar aqui com vocês. Eu posso cantar uma canção? A pessoa, claro, fica à vontade. Aí ela começou, Nossa Senhora, me dê a mão. Aí o que você vai fazer? Aqui não, peraí, nós somos... Não, terminou. O pessoal foi sábio. Ela terminou, obrigado. Nós vamos para a palavra. Então, sempre apontando para a palavra. Simples assim, tá? Isso aqui é importante. Seja pontual. Começa na hora. Dos 5 não cristãos, 2 chegaram na hora. Começa com quem chegou. Valorize quem chegou na hora. Isso é muito importante. Os outros vão, né? Chegou ali meio constrangido, né? Não para tudo, não. Fala assim, seja bem-vindo. Senta aí, meu querido. A gente já começou. Vamos lá, vamos participar. Simples assim. Na outra semana ele vai querer chegar na hora. Por que isso é importante? Gente, pensa comigo. Vamos pegar uma senhora. Vai lá, né, a Cássia convidou para a casa dela, fez lá um chá, a mulher foi, coisa maravilhosa. Só que o casamento não está muito bom. A mulher falou assim, meu bem, eu vou ali na minha amiga Cássia, eu vou lá de 7, assim, umas 8h40 eu chego em casa. Dá 9h50 a mulher nem dá notícia, o cara começa a mandar mensagem. 10h15 ela chega em casa. Marido desconfiado, o que você está fazendo? Onde você estava? Não sei o quê. Ou seja, semana que vem ela não volta. Por uma questão simples. Não, estava tão gostoso, estava legal. A gente começou atrasado, estendeu demais, criou uma situação. Né? Está lá o Mateusão, chama os colegas. Só que tem um amigo seu lá, Mateusão, que o cara é o seguinte, é o pai que leva e traz. Assim, o camarada não dirige, não tem carro. Aí o pai, tipo assim, chega lá, não, vou encontrar com meu amigo Mateus. Aí vai lá, chega lá, né? Encontro, legal. Passou 1h30, o pai já está atrasado do compromisso dele, buzinando, e o menino não responde. Porque está tão legal o encontro. Então, gente, é 1h15, 1h20 o encontro, já combina isso antes, começa na hora e termina na hora, mesmo que alguém chegue atrasado, tá? Isso é importante, tá? Cuide para que o local escolhido para os encontros do grupo seja favorável ao bom andamento da reunião. Eu estava contando hoje de manhã, quando a gente ministrou a primeira sessão desse seminário, primeira sessão que eu digo assim, é o mesmo seminário, estava contando assim, vai que Deus põe um Otto na sua vida. O Otto foi um cachorrinho que nós tivemos lá em casa. Um demônio. Entendeu? Impossível fazer um encontro com algumas pessoas com o Otto. Porque o Otto era o seguinte, alguém chegava lá em casa, ele já pulava dessa altura, já fazia xixi no pé da pessoa, né? Ficava pulando, se a pessoa não desse atenção, latia. Né? O Otto foi um demônio tão terrível que a gente teve que expulsar de casa, literalmente. Né? Chegou ao ponto assim, quando nós estávamos dormindo no sofá, eu, Nair e Alice, o sofá fedendo o xixi do Otto, porque as camas estavam lotadas do xixi dele também. Eu falei assim, não, aí já não dá mais. Então, irmão, em nome de Jesus, põe o Otto para fora se existir um Otto na sua vida, tá? No dia da reunião. Ou seja, cuidado com pet, televisão. Lembra? A grande esperança. Aí você deixa a televisão ligada no jornal. Terremoto no Chile. 5.000 pessoas. Não, desliga o trem, né? E ambiente gostoso. O que é importante no ambiente? Diferente daqui, não é um auditório. Vamos sentar em círculo. O grupo cabe numa mesa? Senta ali junto na mesa, olhando um para o outro. Não, a gente vai usar o sofá aqui, umas cadeiras ao redor. Círculo, não auditório. Você não vai pregar, é todo mundo participando, olhando um no rosto do outro. Mais uma vez, por isso o grupo precisa ser pequeno. Né? Termine cada encontro orando, juntamente com sua equipe pela vida e necessidades dos não crentes.
Às vezes você tem uma família cristã com outra família cristã levando os amigos. Você tem um que tem mais facilidade de ser o facilitador. Mas você envolve os outros. Fulano, você vai orar com fulano. Por quê? Gente, pensa numa situação extremamente constrangedora. Você dizer para um não cristão orar. A pessoa nunca orou, não tem a menor ideia como é que faz. Meu avô Antônio era crente há anos. Um dia ele foi no ensaio do coral da igreja. Chegou lá, o coral, postado lá na frente, assim, um palco, todo mundo aqui em pé. Que bênção, irmãos, vamos começar o semestre do nosso coral, vamos cantar para o Senhor, vai ser uma bênção. Aí o pastor virou e falou assim, o seu Antônio vai orar. Só que o seu Antônio nunca tinha orado em público. Aí ele falava assim, aquele... Aí ele soltava um palavrão, que ele era um crente meio complicado. Acho que meio Silas Malafaia, mais ou menos assim, Aí, quero crer que ambos sejam crentes. Aí, aquele pastor mandou eu orar. O que ele disse que fez? Todo mundo abaixou a cabeça, fechou o olho. Ele, até hoje, acho que o coral está lá esperando a oração do vô Antônio. Foi embora. Porque ele nunca tinha orado em público. Pensa numa situação que a gente fala assim, não, vamos orar. Aí você põe 2 não cristãos juntos, manda eles orarem. Então, isso aí tem que ser bem cuidado, tá? Pega os irmãos, Mas tem o seu Antônio no nosso grupo. Em nome de Jesus, o seu Antônio vai começar a orar agora. Treina ele. E prepara porque ele é crente, para ele começar a orar. Mas ele não tem que orar na frente do coral e da igreja toda, Tá bom? E ore pelas necessidades, isso é importante. Esse momento final do encontro é focado em quê? Orar pelas necessidades das pessoas. Na outra semana, quando o pessoal vier, quem sabe você já vai ter um testemunho de uma coisa que você começou a orar. Gente, semana passada foi bom demais, vocês oraram aqui, Deus fez isso, isso e isso. Ou talvez o grupo precise intensificar a oração por aquela pessoa naquela área. Isso faz com que a pessoa se sinta amada, acolhida. Mantenha juntamente com sua equipe um compromisso diário de oração. Aí um grupo de WhatsApp pode ajudar muito. A Kézia gosta muito de grupo de WhatsApp, viu? Não conheço ninguém que goste mais do que a Kézia. Mas você já viu o tanto que é estratégico? Então, você conectar os irmãos. Os irmãos, vamos orar. Gente, vamos orar. O fulano disse que não vem hoje, porque surgiu uma situação. Gente, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Antes, durante e depois. Por nós e pelas pessoas. E aí, tenha grandes expectativas. Confie que Deus usará você para alcançar, levar a mensagem do Evangelho àqueles que Ele mesmo já escolheu antes da fundação do mundo. E nesse sentido, eu sou muito feliz por entender que a nossa doutrina ela é muito coerente. Nós não estamos aqui para converter as pessoas. Nós estamos aqui para sermos instrumentos de Deus. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Mas que bênção sermos instrumentos. E Deus irá agir. Ele irá agir. Mas que bênção, como diz a palavra, como são formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Olha esse quadro aqui. Então nós temos um plano objetivo, irmãos. Nós estamos aqui, etapa de preparação. Estamos relacionando com pessoas, orando por pessoas, com profunda dependência de Deus. A gente está tentando se aproximar delas. Mas nós estamos agora entrando nessa etapa. Etapa 2, mobilização e cooperação. Comprometimento. A partir de agora é o quê? Eu estou orando não genericamente. Eu estou orando por pessoas, estou me aproximando delas, estou convidando essas pessoas de um modo muito relacional, nada formal. Vamos estar juntos, vamos falar sobre as coisas de Deus, é um grupo de amigos, vamos lá para casa, ou lá na empresa, ou lá na escola. As casas geralmente são ambientes mais tranquilos para isso, E nós estamos chamando e mobilizando. Então a gente vai definir dia, local, horário. E nós temos aí, como igreja, uma estratégia. Lembra da palavra campanha que eu falei? Campanha porque tem início, meio e fim. Dia 14 de setembro, a nossa ideia é o seguinte: 14 de setembro é um domingo.
Dia 7, a gente entrega as revistas, o material, até o dia 14. Ah, eu não vou estar aqui no dia 7, vou estar viajando. Pega na secretaria, você tem o material na sua mão. Do dia 14 até o final daquela semana, primeiro encontro. Marcou o dia, chamou o povo, reuniu o povo, deu a revista, falou só da introdução que está ali na revista, explicou para as pessoas, vamos estudar, semana que vem a gente vai bater um papo sobre esse primeiro encontro aqui, não é? E nós vamos ter aí 6 semanas, não é, nesse processo, que é a etapa de implementação. 6 encontros dá a grande esperança. Comece os encontros com a revista como roteiro. Período qualquer, 14/9 a 31/10. Tem uma coisa aqui estratégica, nós até mudamos, alteramos esse ponto aqui. A gente ia começar na semana a partir do dia 7. Qual foi a percepção que eu tive? Nós vamos ganhar essa semana para as pessoas conseguirem se conectar mais com seus amigos, parentes e vizinhos. Mas não só isso. É muito importante você ter o último encontro desse grupo depois disso aqui, ó. Porque a etapa 4, qualquer ponte com a comunidade, que nós chamamos de evento ponte. Vamos fazer um musical chamado A Grande Esperança. Um dos motivos que nós não demos o nome, se você olhar lá fora, nós temos a placa aqui na entrada do estacionamento, mas aqui fora está escrito Espaço Luz. Um dos motivos que nós colocamos Espaço Luz é porque nós queremos muito desenvolver esse tipo de evento ponte. As pessoas estão vindo para um espaço, onde, por exemplo, nesse caso, elas virão para um musical. Esse musical irá falar do assunto que elas estão estudando de casa em casa nesses 6 encontros. Só que você já teve 5 encontros, vem o musical e no finalzinho de outubro você vai poder se sentar com essas pessoas. E aí, como é que foi para vocês? Foi bom? Gostaram? Não gostaram? Por quê? Porque o musical é o que nós chamamos de evento ponte. Talvez ela tenha muita resistência com a igreja. Esse dia chegou um senhor aqui, assistiu o culto da manhã. Eu corri lá para cumprimentá-lo, depois que terminou o culto, aquela coisa assim, né? O pessoal saindo, ele foi um dos primeiros a sair. Obrigado pela presença do senhor. E ele virou para mim e falou assim, primeira vez que eu vim numa igreja evangélica, sobrevivi. Ou seja, ele tinha medo. Ele tinha uma visão na cabeça dele de uma coisa que não era real. E ele falou comigo que fui pregador, eu preguei naquele dia. E ele soltou um sorriso, entende? Então as pessoas vão vir para um musical, a gente vai recebê-las, amá-las, acolhê-las, porque elas precisam de uma comunidade da fé. Só que elas às vezes têm muitos preconceitos. E nós vamos fazer esse musical em 3 sessões. Sábado à noite, dia 18, domingo de manhã, no horário do culto, 10 horas, e domingo à noite, no horário do culto, às 18 horas. Para que nós possamos falar do Evangelho, mas trazendo as pessoas. Você vai estar trabalhando lá no seu grupo, cada grupo, fazer esse esforço de trazer amigos, parentes e vizinhos para esse momento de celebração. Nós não queremos fazer isso para as igrejas evangélicas da cidade. Nós queremos fazer isso para quem ainda não conhece a esperança do Evangelho de Jesus. E nós vamos trabalhar muito para isso. Tem muito trabalho pela frente, irmãos. Deu para entender, pessoal? Isso aqui são as etapas que nós estamos vivendo. Então, agora nós estamos terminando o período de preparação, mobilização e cooperação para implementar os encontros, os grupos e chegarmos lá no evento ponte e depois, quem sabe, você vai ver parentes, amigos, vizinhos, gente do seu relacionamento andando com Jesus e você foi o instrumento de Deus. Eu penso que o Senhor está dando um tempo de colheita para nós. E eu queria muito que nós orássemos.